A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, o nosso devocional, onde estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, lendo as Escrituras e extraindo lições maravilhosas para aplicarmos na nossa vida, em nome de Jesus. Se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm o mesmo intuito que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, você pode deixar alguma dúvida concernente a essa palavra ou outra que você tenha lido, ou simplesmente a sua paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser deixar algum comentário, dar opiniões, também nós estamos ali, para ouvir também você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos com a aplicação pessoal, já quase finalizando o livro de 2 Crônicas. Hoje nós vamos ler o penúltimo capítulo, capítulo 35. Aleluia, que diz assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais que esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as casas de os vossos pais, segundo a vossa turma, conforme a prescrição do rei Davi, rei de Israel, conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa e santificai-vos. Preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, e isso era da fazenda do rei. Também fizeram aos seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, e Zacarias e Jeiel, maioria da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandato do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos e os levitas esfolaram as reses e puseram de parte os holocaustos para o darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois, e assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito e as ofertas sagradas, cozeram em panelas, em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandato de Davi e de Asaf, e de Emã e de Gedutum, vidente do rei,
como também os porteiros a cada porta. Não necessitavam de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como as que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Guarda-te de ti, opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos a palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale do Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinham e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até os dias de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção das lamentações. Quanto aos mais atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Aleluias, glória a Deus. Algo interessante nós vemos na leitura desse capítulo, e eu creio que é o maior ensinamento de todos, né, que nos é trazido nesse capítulo. Nem sempre Deus fala pela boca do que esperamos. Nós vemos que Josias aqui, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ele prontificou-se em celebrar a maior Páscoa de todas. Ele fez uma grande festa para Deus, né? Mas ele não deu ouvidos a Deus. Você vê que ali, quando ele sabe que o rei do Egito estava indo ao encontro ao rei da Babilônia, que não tinha nada a ver com ele aquela história, simplesmente porque ele estava ali passando, ele se dá aí o encontro, e ali o rei ainda avisa ele: Que tenho eu contigo, rei Josias? Te aquieta, não é contra ti que eu estou pelejando. Não precisa você vir, porque Deus já falou comigo. Ali, Neco, ele não estava indo contra Judá, e ele não ia tocar Judá. Ele estava simplesmente indo em direção do rei da Babilônia, porque eles tinham esse desejo, né, de se apossar, se tornar um novo poder da época, né? E nós vemos que ali Josias vai para um lugar que não é dele e faz algo que não é direcionado por Deus. Simplesmente, eu faço tudo que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor é comigo em toda a guerra. Gente, não é assim. Nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela é bem clara. Muitos exemplos nós já vemos que tudo que a gente for fazer precisa da direção do Senhor. Dê ouvidos a Deus. Não é porque você está fazendo tudo o que Deus quer, que tudo que você vai fazer Deus vai abençoar. Não é desse jeito. Você precisa de direcionamento. Você precisa de ter esse discernimento. É por isso que a gente sempre fala. É como o próprio Paulo falou. O maior de todos os dons é o discernimento. Você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, aonde você vai entrar e aonde você vai sair.
Não é porque você está sendo obediente a Deus, não é porque você tem intimidade com Deus que você pode fazer tudo que dá na tua cabeça. Não é desse jeito. Precisamos ser direcionados por Deus a cada dia, a cada instante, a cada momento. Você vê aqui que Deus ainda tenta falar com Josias através do próprio imperador, do próprio faraó do Egito. Mas ele desconsidera por ser o faraó que estava falando. Ah, não, ele está mentindo. Por que ele não buscou os profetas? Por que ele não voltou atrás e não pensou, não, eu vou ver se realmente o que esse homem está dizendo vem da parte de Deus. Porque se vem da parte de Deus, ele só vai passar pelas nossas campinas, ele não vai nos tocar, ele não vai fazer nada conosco. Estava sobre eles uma grande maldição por causa do que Manassés tinha feito. Era para ele ter ficado policiando, era para ele ter ficado vigiando, que isso não teria acontecido com ele. Então, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque ele se deixou levar por ele mesmo, pelos seus achismos, pelos seus pensamentos. E por isso ele pagou um preço alto, que foi justamente ter morrido, né? Porque ele se levantou, se disfarçou e foi. Meus irmãos, se alguma coisa te indica para não ir, é o diabo. É o diabo que não quer que eu vença. É o diabo isso. Gente, não dê crédito ao diabo, não. Muitas vezes é Deus te mostrando que o que está ali na tua frente não é para você se meter. Que aquele assunto não tem nada a ver contigo. É só Deus dizendo isso. E muitas vezes nós fechamos os ouvidos, nós fechamos os olhos para situações. Se você tem... se algo está vindo contra o que você está planejando, contra o que você está fazendo, sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que buscar a Deus. Senhor, me confirme, é para me ir? Não é para me ir? Senhor, esse é o teu plano? Senhor, tu abençoa o meu plano? Meus irmãos, não se deixe levar pelo seu orgulho. Não se deixe levar pelo seu achismo. Uma coisa aqui que eu achei bem interessante é que ele fala, né, que o faraó fala, né? Deus já falou comigo. Gente, Deus fala com o ímpio, sim. Você lembra de Labão? Você lembra daquela história que a gente leu, né? O sogro de Jacó. Ele ia com sede para matar Jacó. Mas Deus fala com ele durante a noite e diz, olha, tu não toca em Jacó. E Jacó, quando encontra Labão, é uma das primeiras coisas que Labão diz para ele, olha, Deus disse para mim não te tocar. Mas aconteceu assim, 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 assim. E ali, né, nós vemos uma postura diferente da parte de Jacó. Jacó acredita realmente que Deus falou com Labão. E ali ele diz, não, se tu encontra o que é teu, pode levar, é teu. Entendeu? Então, é essa a nossa postura. Nós temos que dar ouvido a tudo, fique atento a tudo. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo dias aonde quem você pensa que é santo não é. Nós estamos vivendo o dia dos enganadores. Nós estamos vivendo os dias dos lobos. Mas cuidado, porque Deus fala por quem Ele quer. Ele falou por uma jumenta. Você está entendendo? Então, analise tudo. Passe tudo ali no fogo do Espírito Santo. Passe tudo no prumo de Deus. Não faça nada por você mesmo. Se você está tentando fazer alguma coisa e começa a dar erradas coisas, vai orar. Peça a Deus discernimento para você saber se não é Deus que está te impedindo daquilo ou se é o inimigo que não está querendo que você vá. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho sã consciência dentro de mim. Satanás, ele não tem autoridade sobre a vida daqueles que são fiéis a Deus. Satanás, ele não tem autoridade nenhuma sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Ele não tem. Ele não tem autoridade para fechar a porta, ele não tem autoridade para absolutamente nada. E se ele tentar, Deus é que age com ele. Você está entendendo? Então, nós temos que ficar alertas ao que a palavra do Senhor está nos dizendo. Dê ouvidos a todos. Agora, tudo você passa na aljava de Deus. Tudo você passa ali, no prumo de Deus. Vem de Deus? Não vem? É de Deus eu fazer isso? Não é? É de Deus eu ir? Não é? Quem está me dizendo isso é Deus realmente? Sou eu? É o diabo que está querendo me enganar? Você tem que então somente ficar atento. Ou seja, não basta você fazer tudo o que é correto aos olhos do Senhor. Você precisa dar ouvidos às situações e ser paciente, temperante.
Você lembra dos frutos do Espírito? Pois é, nós precisamos ter esse fruto. Se apresse por nada não. Ah, irmã, Deus tem pressa. Meus irmãos têm ouvido tanto isso. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. A pressa de Deus não é igual a nossa. Entenda isso. Porque o tempo dele é perfeito. Tem gente que diz, Deus tarda, mas não faz. Deus nunca tarda, ele chega na hora certa. Em nome de Jesus. Amém? Então, seja dependente da direção de Deus na sua vida. Para que não te sobrevenha o que veio sobre o rei Josias. Ele podia ter reinado mais tempo. Judá poderia não ter sido ali levado a exílio. Mas, por causa da pressa, da espontaneidade, né? Da gente, às vezes, a gente faz o que não deve. Amém? Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus. Senhor Deus, por essa palavra. Meu Pai, te pedimos, nos ensina a ser pacientes. Nos ensina, Senhor Deus, a ser mais diligentes, a ser mais, meu Pai, temperante. Senhor, a observar mais, em nome de Jesus. Não é que não devamos agir, mas é que devemos agir na hora certa, direcionado por Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os que estão orando comigo. Abençoa os cadernos de oração. Senhor, te apresentamos as irmãs e os irmãos, Senhor Deus, que tem pedido oração, Senhor. Vai, Senhor, na causa de cada um, agindo, Senhor, na família de cada um, trazendo, Senhor, o que cada um estão precisando. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, acidente, tribulação, enfermidade. Livra-nos das portas dos hospitais e que tua bênção, que não acrescentadores, sejam sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida, e que tua bênção, Senhor, seja conosco. Ensina-nos, Deus, a ser mais pacientes, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, em nome de Jesus. Não esquece, espera Deus te dar o aval, aí você vai. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.